Bom, a primeira coisa que devemos ter em mente ao sermos introduzidos ao pensamento de Deleuze e Guattari é a corrente filosófica que esses dois produziram e se vincularam, o pós-estruturalismo. Mas que tal conceito pode significar, né? De certo, não podemos identificá-lo com um conjunto simples de teses acerca da natureza da representação e da produção social, senão sob o preço de mutilarmos seus pensamentos, né? Então, começaremos nossa caracterização do pós-estruturalismo a partir do modo que uma filosofia assim chamada funciona. Ou seja, o que é essa filosofia, como ela vê, por que ela vê e para que ela vê. Então, desse modo, comecemos pelo que se julga ser um traço comum, ou muito embora pouco ou mal compreendido dessa tradição, a crítica da vontade de verdade. Como nos dizem Deleuze e Guattari em O que é Filosofia, cito agora, né? O primeiro caráter de uma imagem moderna do pensamento, e Deleuze e Guattari se referem aqui à própria filosofia contemporânea, é talvez o de renunciar completamente a esta relação para considerar, e veremos o que é esta relação, para considerar que a verdade é somente o que o pensamento cria, tendo-se em conta o plano de imanência que se dá por pressuposto, e todos os traços deste plano, negativos tanto quanto os positivos, tornados indiscerníveis. Pensamento é criação, não vontade de verdade, como Nietzsche soube mostrar. Mas o que significa então essa polêmica afirmação de que muitos acusam não apenas Deleuze e Guattari, mas outros filósofos como Michel Foucault, por terem completamente abandonado o conceito de verdade e assim escancaradas as portas para um relativismo historicista, desmedido e irresponsável, né? Começaremos então nossa investigação por este problema e tentaremos evidenciar que tal posição é tão historicista quanto ela nos mostra não como a verdade é historicamente constituída, mas como tais processos constitutivos de verdade produzem história. Ela é também tão relativista quanto ela nos mostra não como a verdade é um conceito inútil e contingente, mas como ela pertence necessariamente ao pensamento, sem que o pensamento pertença à verdade. Então, nesse sentido, o suposto relativismo e historicismo do pensamento pós-estruturalista é antes uma posição problemática do que uma posição dogmática e cínica. Então, a crítica da vontade de verdade disse, no primeiro sentido, como análise crítica dos processos de obtenção e avaliação das verdades que já existem, né? Quando dizemos, por exemplo, que nosso pensamento possui uma verdade natural possui uma vontade natural para a verdade, ou que possui uma estrutura lógica implícita capaz de espelhá-la, existe, né, para além de toda a relação explícita e empírica, né, entre o pensamento e o objeto ao qual ele se volta, um processo de constituição da relação entre a visibilidade do objeto e a cognoscibilidade do sujeito, que o percebe, e que é implícita a essa verdade atual, né, empírica, e todavia deve antecedê-la logicamente ou torna possível. Então, num segundo sentido, a crítica da vontade de verdade também necessita não do estabelecimento de princípios transcendentais condicionantes que espelhem o condicionado, mas sim de princípios genéticos que expliquem o condicionado. A saber, que algo seja condicionado é um fato dado. A gente já conhece alguma coisa, tudo bem. Agora, que disposições alguém deve ter para querer conhecê-lo e como essa coisa é excitada por esse desejo a se apresentar para tal sujeito cognoscente é uma questão crítica. Em suma, é necessário que haja uma determinada correlação de forças existentes entre o sujeito e o objeto para que certas coisas e não outras sejam trazidas à luz de sua percepção ou à voz de sua expressão, né? Então, existe, enfim, um espaço, não de fato, né, mas de direito, entre ver e falar. A este propósito, toda a obra de Deleuze, e bem como a de Foucault, é perpassada por essa crítica, que encontramos já em As Palavras e as Coisas, uma excelente exemplificação, né? Então, cito agora Foucault, né? A procura das designações primeiras da linguagem fazia brotar, na Idade Clássica, no coração mais silencioso das palavras, das sílabas, dos próprios sons,
uma representação adormecida, que formava como que sua alma esquecida, e que era preciso fazer vir à luz, fazer falar. Enfim, havia na reflexão clássica sobre a linguagem uma teoria da derivação. Ela mostrava como a linguagem, desde o início de sua história e talvez no instante de sua origem, no ponto mesmo ela que se punha a falar, deslizava em seu próprio espaço, girava sobre si mesma, desviando-se de sua representação primeira, e só estabelecia suas palavras, mesmo as mais antigas, quando já desenroladas ao longo das figuras da retórica, né? Ou seja, figuras de linguagem, como a metonímia, a metáfora, etc., que integrava uma chamada teoria da significação natural da linguagem, né? Ou seja, toda a significação que nós temos na linguagem a partir de alguns pressupostos naturais, né? Que teriam uma certa natureza. A essa análise corresponde o esforço para pensar uma origem que já está sempre esquivada. Ao contrário, a análise do modo de ser do homem, tal como se desenvolveu desde o século XIX, não se aloja no interior de uma teoria da representação. Sua tarefa é, muito pelo contrário, mostrar como é possível que as coisas em geral sejam dadas à representação, em que condições e o que descobre nessa existência do homem e das coisas, através do grande desdobramento espacial, aberto pela representação, é a finitude radical do homem, a dispersão que, a um tempo, o afasta da origem e lá promete a distância incontornável do tempo. Então, o que Foucault denomina ora por teoria da representação, ora por metafísica da representação, em As Palavras e as Coisas, é correlato ao que Deleuze tão frequentemente denominou de imagem clássica do pensamento, que perdura desde de sua diferença e repetição até o que é a filosofia, escrito em coautoria com Guattari, né? A vontade de verdade implícita a essa metafísica da representação é aquela que subordina o pensamento, em sua posterioridade e finitude humana, a uma anterioridade do objeto, que reflete um ordenamento atemporal de uma inteligência infinitamente superior e que o sujeito pode então somente aprender, designar mediante palavras. Nesse sentido, a designação do objeto possui primazia com relação à própria expressão da palavra, que pode tão somente convi-la adequadamente ou não. Contudo, eis que surge no século XIX, segundo a caracterização de Foucault, e em ruptura com tal imagem clássica do pensamento, com tal metafísica da representação, a imersão do próprio pensamento no tempo. Os problemas radicalmente se invertem, e a questão da anterioridade do objeto é substituída pelo processo de sua constituição no tempo. A relação de designação é rompida pela relação de produção temporal do objeto, esquematizada notadamente, pela dialética hegelo-marxista. O problema se torna, então, quais condições deve haver para que tal objeto se constitua de tal modo. Neste sentido, a gênese temporal da matéria do pensamento é um desdobramento de sua própria finitude temporal. Quando a filosofia incorpora o tempo como uma forma imanente, então a questão do objeto se desloca, deixa de ser a anterioridade atemporal do objeto e se torna a própria gênese temporal dele, Entretanto, é o próprio Deleuze, em Diferença e Repetição, que empreenderá a crítica da vontade de verdade, ainda é suposta nessa imagem do pensamento dialético. Ela indica, de fato, uma ruptura radical com a metafísica da representação, mas não consegue levar a cabo tal projeto, que permanece no porvir, pois compartilha dos postulados implícitos a tal metafísica. Essa promessa de romper com a metafísica da representação vem a se realizar no pós-estruturalismo do próprio Deleuze e Guattari. Eles compõem uma nova imagem do pensamento que mergulha o próprio pensamento numa gênese temporal que se desdobra na gênese da matéria sem reduzir nem a própria matéria, nem o próprio pensamento, a alguma forma de anterioridade ou recognição fora do tempo. Neste sentido, toda a filosofia de Deleuze e Guattari trata da constituição de espaços-tempos,
da própria gênese temporal do pensamento e de sua matéria. Essa, por sua vez, não é senão o espaço e substância que vem a se acomodar no pensamento produzido e produtor de tal tempo. Assim, o espaço é, ele próprio, destituído de qualquer anterioridade atemporal, uma vez que sua síntese com o tempo é realizada no tempo. É precisamente isto que Deleuze e Guattari têm em mente ao insistir que tudo é imanência. Tudo existe no tempo. Até mesmo a transcendência, ou seja, a ilusão de eternidade, é uma refração dessa imanência, né? Ou seja, a existência temporal, atemporal, fora do tempo, é somente uma determinada modulação da existência temporal. Em suma, a eternidade não é nada senão a necessidade do movimento temporal. Bom, resta saber então de que modo esse movimento se realiza, ou seja, como essa existência se modula. Há pelo menos 3 modos distintos do tempo: devir, sucessão e duração, que corresponderão a 3 tipos de sínteses do pensamento, respectivamente filosofia, ciência e arte, e que por sua vez pressupõe diferentes tipos de matéria: o plano de imanência, o plano de referência e o plano de composição, cada um desses contendo diferentes tipos de espaços e substâncias. Bom, esse é o esquema geral de como as coisas funcionam em o que é filosofia. Mas agora retornemos à crítica da vontade de verdade, que é por onde começamos a caracterização do pós-estruturalismo. Ora, como vimos, né, se toda enunciação empírica, né, todo conceito que emitimos, etc., juízos, comporta as representações, como por exemplo palavras, conceitos ou proposições, de matérias formadas, como coisas, objetos e fatos, podemos então distinguir 2 tipos de existência por direito: o ser falar, ou expressão, e o ser ver, ou conteúdo. Por exemplo, a palavra árvore e a coisa a qual ela designa: um certo ser vivo, fotossintetizante, terrestre, dotado de raiz, caule, folhas, etc. Assim, seguindo a linha da filosofia de Deleuze e Guattari, devemos proceder às condições de possibilidade desses 2 tipos de ser, tanto da palavra quanto da coisa, contanto que tais condições sejam da experiência efetiva atual e não de toda experiência possível. Nosso objetivo não é descobrir qual objeto condiciona o outro, apenas justificando, mas descobrir o processo genético desses seres naquilo que lhes pertence legitimamente, mostrando o seu processo produtivo. O empirismo transcendental de Deleuze não tem outro sentido que não esse: reconstituir as condições, daí que seja transcendental, da possibilidade da experiência real, efetiva, daí o empirismo, contanto que o condicionante não seja mais amplo do que o condicionado, ou seja, para um condicionado temporalmente constituído, não pode haver condicionantes atemporais. E isso nos conduz a diferenciar na expressão e no conteúdo condições formais. A saber, há uma forma de expressão que limita o que é possível ser dito na linguagem atual, e há uma forma de conteúdo que limita o tipo de coisa que é possível ser vista. Bom, se na própria forma de conteúdo surge uma alusão à forma de expressão, isso não ocorre porque uma seja implicada logicamente pela outra, ou porque uma corresponda necessariamente à outra. Há somente uma pressuposição recíproca entre expressão e conteúdo, ou seja, uma não pode ser derivada da outra, apesar de haver primado da expressão sobre o conteúdo. Ou seja, isso traduz o fato de que, apesar de não podermos criar a existência do mundo ao enunciarmos palavras, sentenças, etc., também não derivamos as propriedades da planta a partir da palavra planta. Contudo, só nos relacionamos com as coisas existentes no mundo enunciando-as, e nesse sentido, a expressão é sempre anterior ao seu conteúdo.
ainda que essa anterioridade não seja da suposição temporal, mas decorra de outro tipo de síntese temporal presente no próprio ato de enunciação. Podemos ainda nomear o primado da expressão sobre o conteúdo de espontaneidade da primeira, da expressão, e receptividade do conteúdo. A expressão incita o conteúdo a se dividir conforme as formas que lhe pertencem de direito. E, neste sentido, o conteúdo possui a capacidade de receber as formas de expressão. Daí a sua receptividade ou passividade, enquanto a expressão possui a capacidade de excitar. Daí a sua espontaneidade ou atividade. Bom, se entendermos o conteúdo como coisas ou corpos, podemos então entender as expressões como os incorporais heterogêneos suas causas corporais, mas que agem retroativamente sobre elas. Ou seja, os incorporais possuem primados sobre os corporais. E assim reencontramos o grande tema do estoicismo e Deleuze. Isso nos desvela dois gêneros de ser pressupostos reciprocamente, mas completamente heterogêneos. Por esta razão, a forma de expressão depende de uma gênese que deve ser dada a partir de seus elementos, que pertencem legitimamente, enquanto o mesmo se sucede com a forma de conteúdo. Enfim, existe uma lógica das expressões e uma lógica das coisas, que existem independentemente uma da outra, mas que se misturam num só composto empírico. Apesar deste, do composto empírico, conservar o primado da expressão sobre o seu conteúdo de direito. Assim, a lógica das expressões comporta todo um processo genético das multiplicidades expressivas que foram produzidas, esquecidas e reencadeadas, etc. Ou seja, há toda uma história não somente filológica, mas sintática, pragmática e semântica que leva à palavra árvore que utilizamos hoje em dia. E também a lógica das coisas comporta um processo genético das multiplicidades corpóreas. Assim como, por exemplo, a história das plantas, como elas se constituíram, sua história evolutiva, mas também sua anatomia, sua fisiologia, etc. E essas duas lógicas não se confundem, no entanto se misturam. Mas, afinal de contas, por que não podemos dizer que o conteúdo é somente aquilo ao que a expressão se refere? Tal como a palavra árvore, empiricamente, se refere a uma coisa. O ponto é que, no momento em que acedemos do determinado empírico para suas condições determinantes, não encontramos mais uma suposta unidade que garanta a univocidade de um com relação ao outro. Há somente multiplicidades de expressão e multiplicidades de conteúdo, cada uma dessas sendo compostas de formas e substâncias. Não há sequer um sujeito sintetizante que possa operar a totalização desses dois tipos de multiplicidades numa unidade. Por quê? Tanto expressão quanto conteúdo possuem seus sujeitos e objetos de direito, assim como as formas determinam as substâncias nesses dois tipos de multiplicidades. Então, temos aqui a gênese das multiplicidades estratificadas, ou seja, de existências determinadas a partir de suas condições, substâncias que pressupõem formas. No que diz respeito ao que é filosofia, isso se traduzirá na autoposição de conceitos, que são as expressões filosóficas, e devires acontecimentos, os conteúdos filosóficos. Mais uma vez, os primeiros têm primado sobre os segundos, na medida que os acontecimentos que a filosofia cria existem no e a partir de seus conceitos. Ainda assim, há uma razão que ligue as multiplicidades dos conceitos e a dos acontecimentos segundo seus elementos de direito. Neste sentido, tomemos um composto como a substância pensante de Descartes, que é o exemplo 1 presente em O que é filosofia. Então a gente pode destrinchar esse exemplo a partir da separação dos elementos de direito. Então vamos ter forma de expressão e forma de conteúdo. Vamos ver onde a gente chega. Do ponto de vista da expressão, temos não somente a substância pensante, mas
uma multiplicidade de outros conceitos que participam de sua gênese. Primeiro, duvido de minha própria existência, o conceito de duvidar. Em seguida, penso mediante tal dúvida, conceito de pensar. Finalmente, dado que para pensar é necessário existir, resta que sou algo que existe pensando. Sou, enfim, uma substância pensante, conceito de ser. Do ponto de vista do conteúdo, existo necessariamente enquanto me represento na atividade de pensar. Sou, afinal, uma substância cujo atributo específico é pensar. Portanto, não posso verificar minha existência em compostos empíricos de matéria e extensão. Encontramos aqui o que Deleuze e Guattari vão chamar de endoconsistência do conceito. A um determinado conceito, enquanto composto, se seguirá uma multiplicidade de outros conceitos que participam de sua gênese, ao mesmo tempo em que este coloca uma multiplicidade de uma substância formada e tornada possível pela outra multiplicidade. Então, partimos do conceito de substância pensante, chegamos ao conceito de dúvida, de pensamento e de ser, e que, por sua vez, determinou um certo conjunto de acontecimentos, né? O acontecimento da substância pensante, e etc. E da própria matéria e extensão. Bom, se do ponto de vista do conteúdo, nesta fase do desenvolvimento conceitual, não estou em relação direta com outras substâncias, senão aquela determinada pelo meu próprio pensamento, caberá aos conceitos se articularem como a substância pensante pode se relacionar com outras substâncias. Seremos, assim, levados ao conceito de substância infinita, perfeição e bem. E esta é a exoconsistência do conceito. Um conceito sempre coloca a existência de uma determinada multiplicidade conceitual que traz novos elementos que não estavam compreendidos numa determinada fase de seu desenvolvimento conceitual, mas que se ligarão àquele conceito primeiro, desdobrando numa multiplicidade de outros conceitos e acontecimentos, e assim por diante. Que é então um conceito? Bom, num primeiro sentido, o conceito é uma multiplicidade, dita em dois sentidos. Um composto que comporta dois gêneros distintos de existência, o ser-falar e o ser-ver, ou conceito e devir. Mas o ser-falar e o ser-ver também é composto de multiplicidades, que pertencem a cada um de direito. A endo e exoconsistência dos conceitos se desdobra numa multiplicidade de devires. Por esse motivo, podemos apenas dizer do conceito que ele é consistente, pois ele se desdobra numa multiplicidade de outros conceitos, e autorreferente, pois o conteúdo que ele pressupõe é determinado inerentemente às suas condições de consistência. O conjunto ver, falar, expressão, conteúdo, constitui um modo como o pensamento determina a sua exterioridade. Ou seja, como esses seres são os limites internos ao próprio pensamento que condicionam a sua superfície de contato com o seu fora, a matéria. Por isso, as formas de exterioridade constituem ainda as condições internas do pensamento. O exterior, aqui, a forma de exterioridade, não indica um fora, mas o limite mais afastado do centro, que filtra ou incita a matéria, que se encontra fora do pensamento, para que essa se apresente na interioridade do pensamento, modulada, formada enquanto substância. O conjunto dessas duas multiplicidades, que são as formas de exterioridade do pensamento, é o que Foucault chamou de saber. Por isso, em O que é Filosofia, Deleuze e Guattari nos dirão que, cito, o conceito é o contorno, a configuração, a constelação de um acontecimento por vir. Os conceitos, neste sentido, pertencem de pleno direito à filosofia, porque é ela que os cria e não cessa de criá-los. O conceito é evidentemente conhecimento, mas conhecimento de si, e o que ele conhece é o puro acontecimento, que não se confunde com o estado de coisas no qual se encarna.
Destacar sempre um acontecimento das coisas e dos seres é a tarefa da filosofia quando cria conceitos, entidades. Erigir um novo evento das coisas e dos seres, dar-lhes sempre um novo acontecimento. O espaço, o tempo, a matéria, o pensamento, o possível como acontecimentos. Ora, como vimos, os conceitos filosóficos são conhecimentos ou saberes, não porque eles subsumem uma multiplicidade de objetos, como é o caso do conceito lógico, mas porque são compostos de multiplicidades heterogêneas de expressão, a índole e exoconsistência dos conceitos e de conteúdo, que são os acontecimentos, e ambos estão em relação de pressuposição recíproca, apesar do primado do conceito sobre o acontecimento, chamada autorreferência do conceito. Por esta razão, o conceito conhece a si mesmo, mas isto que ele conhece não é meramente a sua forma lógica, vazia de conteúdo. E isso se diz em dois sentidos diferentes: a partir da ordem genética de suas expressões e a ordem genética de seus conteúdos. As formas da exterioridade são o primeiro sentido de dobra, a dobra interna do pensamento consigo mesmo, a dobra entre ver e falar, na qual as duas formas se complementam numa superfície topológica, sem contudo se confundirem. Daí o tema da eterna batalha, que já está presente desde Lógica do Sentido. O constante entrelaçamento entre ver e falar, sem que um se deixe subsumir pelo outro. Existe somente uma excitação de forças em constante transmutação. Mas esta é ainda uma caracterização incompleta acerca da natureza do pensamento filosófico e, portanto, do conceito. Não basta dizer que o pensamento se faz por estratificações e formalizações. Ou seja, que se o pensamento se atualiza através de formas de expressão de conteúdo, pois ele necessita de uma matéria não formada, que possa ser trabalhada ou modulada por suas formas, pelas formas do próprio pensamento. E este é o segundo sentido de dobra, a dobra do pensamento com o seu fora. Nesse sentido, pensar indica somente uma função, um processo de formalização, e tal função não pode se atualizar sem uma matéria que ela possa modular, formar. Tampouco a matéria pode se atualizar sem uma função que a torne perceptível. Em suma, o pensamento sem a matéria permaneceria tão somente uma função cega, virtual, cujas formas se transformariam antes mesmo que pudéssemos concebê-las. Por sua vez, a matéria sem o pensamento permaneceria tão somente uma existência não vista, virtual, cujos devires estariam além ou aquém de nossa própria percepção. É precisamente porque a matéria não pensa e o pensamento não vê que ambos se integram, pois, se o pensamento não vê, mas se dispõe a ver, a matéria não pensa, mas se dispõe a ser vista. Mais uma vez, encontramos aqui a espontaneidade ou o primado de um tipo de ser sobre outro, cujo atributo é receptividade. A saber, a espontaneidade das formas do pensamento com relação à matéria, que possui a capacidade de receber tais formas. Nesse sentido, o composto de matéria e pensamento ignora todas as formações estratificadas internas ao pensamento, pois elas existem somente no composto interno, não no composto formado pelo pensamento com seu fora. Por esta razão, tal composto, a totalidade entre pensamento e matéria, opera uma regularização, traçando um plano horizontal e não mais linhas verticais. As linhas horizontais que dão matéria ao pensamento são chamadas de traços diagramáticos. As linhas verticais, ou seja, no caso da filosofia, são as formações de endo e exoconsistência, bem como os devires que são seus expressos, que dão forma ao pensamento, chamam-se de traços intensivos. O conjunto destes traços diagramáticos de pensamento e matéria, no caso da filosofia, se chamam
plano de imanência ou de consistência. Nesse sentido, o plano de imanência é a univocidade de dois gêneros de ser distintos: pensamento e matéria, pensamento e natureza, ou nous e physis. São todos nomes que Deleuze e Guattari vão utilizando ao longo de o que é filosofia para a mesma coisa. Eles estão querendo apontar que existe uma relação entre pensamento e matéria, no qual o pensamento modula a matéria. Bom, o plano de imanência marca a interdependência ou pressuposição recíproca entre pensamento e matéria, sendo muitas vezes retomada tanto na analogia do pensamento como não pensamento ou impensado, quanto na do sentido e do não sentido, por Deleuze e Guattari, em O que é Filosofia, mas também por Foucault. Então cito agora Deleuze e Guattari: dir-se-ia que o plano de imanência é ao mesmo tempo o que deve ser pensado e o que não pode ser pensado. Ele seria o não pensado no pensamento. É a base de todos os planos, imanente a cada plano pensável que não chega a pensá-lo. É o mais íntimo no pensamento, e todavia o fora absoluto. Um fora mais longínquo do que todo o mundo exterior, porque ele é um dentro mais profundo que todo o mundo interior. É a imanência. Talvez seja o gesto supremo da filosofia. Não tanto pensar o plano de imanência, mas mostrar que ele está lá, não pensado dentro de cada plano. O pensar dessa maneira, como o fora e o dentro do pensamento, o fora no exterior ou o dentro no interior, o que não pode ser pensado e todavia deve ser pensado. Assim, retomemos o caminho que traçamos até então. Bom, seguimos a primeira dobra interna do pensamento, mostrando como o pensamento produz dois tipos de ser heterogêneos, mas em pressuposição recíproca: a forma de expressão substância, um tipo de ser, e a forma de conteúdo substância, outro tipo de ser. Contudo, mostramos apenas como esses dois gêneros de ser são determinados, não o modo como eles se tornam determináveis. Assim, tomamos como já existentes seres formados, mas não mostramos como tais seres são temporalmente constituídos. Para constituirmos tal gênese temporal, precisamos mostrar como é esquematizada a relação entre pensamento e matéria, a saber, como a função se dá uma matéria e a matéria se deixa formar pela função. Esta é a segunda dobra do pensamento, a do pensamento e natureza não formados ou informes, quer dizer, sem formas, né? É ela quem esquematiza, esta dobra, quem esquematiza ou produz a correspondência entre formas e substâncias formalizadas. Contudo, é digno de nota que essa integração de formas estratificadas não pode se atualizar se não introduzir uma matéria não formada nas próprias estratificações formalizadas. Assim, é da própria natureza do pensamento que ele atualize suas formas e substâncias existentes, criando um resto virtual em constante subtração dessas formalizações. Em última análise, uma integração totalmente atualizada entre o pensamento e o impensado, a matéria, é impossível. O pensamento só se atualiza parcialmente. Em termos de filosofia, que é o modo do pensamento que estamos analisando, isso se traduz no fato de que os conceitos só são criados produzindo devires que eles próprios suscitam novos conceitos ainda não criados, ainda não pensados e assim por diante. Esse processo constitui-se indefinidamente. Mais uma vez, a máxima deleuze-guattariana de que tudo é imanência significa tudo é movimento. A filosofia não cessa de criar conceitos porque ela não cessa de engendrar novos acontecimentos ainda não pensados e que só serão pensados sob o preço de relançar seus acontecimentos em outros territórios. A filosofia não pode, portanto, se separar de seu tempo, que não se confunde com o tempo sócio-histórico do vivido.
Mas, então, a questão se torna, né? Como a filosofia pode, em cada plano que traça, relançar a transcendência, a atemporalidade, como se sempre já tivesse sido já existente, né? E fora do próprio tempo que ela cria e supõe, o tempo da síntese temporal na imanência, né? Em última análise, isso quer dizer como a transcendência surge no seio da imanência sem interromper o próprio fluxo da imanência. Bom, a ilusão nesse sentido não é mais aquilo que nos afasta da realidade, mas sim o modo como a realidade aparece para nós. E cito agora o que é filosofia. Bom, na filosofia há de início a ilusão de transcendência, que talvez preceda todas as outras. Depois, a ilusão dos universais, quando se confundem os conceitos com o plano. Mas esta confusão se faz quando se coloca uma imanência em algo, já que este algo é necessariamente conceito. Crê-se então que o conceito explica, enquanto é ele que deve ser explicado, e cai-se numa tripla ilusão, a da contemplação, ou da reflexão, ou da comunicação. Depois, ainda, a ilusão do eterno, quando esquecemos que os conceitos devem ser criados. Depois, a ilusão da discursividade, quando confundimos as proposições com os conceitos. Precisamente, não convém acreditar que todas essas ilusões se encadeiem logicamente como proposições. Elas ressoam ou reverberam e formam uma névoa espessa em torno do plano. Bom, evidentemente, não estamos aqui tratando de ilusões empíricas, ou seja, falsas impressões, né? Mas das condições efetivas da gênese da substância, ou seja, dos acontecimentos, no interior da filosofia. Quando o nosso pensamento se volta para a matéria, dando-lhes funções e formas, essas formas se apresentam como sempre já existentes. Neste sentido, todo conceito filosófico se coloca, conjuntamente com os acontecimentos que são o seu expresso, como transcendentes ao próprio plano de imanência que pressupõe. E assim devem sê-lo, pois, como vimos, eles compõem traços intensivos que são verticais e que ultrapassam toda a horizontalidade do plano de imanência. O plano de imanência regulariza, ele planifica toda essa existência das formações estratificadas, das formas já determinadas do pensamento, né? Assim, toda a filosofia se inaugura como ilusão fundadora, aquela de transcendência. Mas também isto se redobra numa outra ilusão, a de que o conceito e o devir que ele pressupõe é a causa da organização do próprio composto de pensamento e ser, pensamento e matéria. E neste sentido, podemos distinguir três gêneros de universais conforme a natureza desta causa. A contemplação, o universal de contemplação, caso o ser que seja a causa, seja uma espontaneidade exterior ao sujeito suposto a apreendê-lo. Reflexão, caso esse ser seja a espontaneidade do próprio sujeito que constitui seus objetos. Ou comunicação, caso esse ser seja a espontaneidade da relação entre sujeitos. Entretanto, é forçoso que esse ser transcendente seja também atemporal, ou seja, transcenda as condições de sua produção, e assim recaímos na ilusão da eternidade. E, por fim, uma vez que estes conceitos se apresentam como seres fora do próprio pensamento, sua apreensão se torna uma questão de designação adequada. E aí estabelecemos disputas de opinião para determinar qual conceito explica melhor a realidade, e assim nos encontramos na ilusão da discursividade. Bom, essas ilusões não devem ser entendidas como condições negativas do pensamento filosófico, mas como suas condições positivas. Elas provêm dos próprios traços intensivos que compõem o pensamento, as formações estratificadas de conceito e devir.
Desse modo, é porque existem essas ilusões que podemos observar a imanência estrita da filosofia. Como vimos, sem as funções formalizantes do pensamento, a matéria continuaria indeterminada, mas são essas mesmas funções que produzem as verticalizações e transcendências do plano horizontal. Em suma, Deleuze e Guattari querem basicamente nos dizer: olha, é porque um filósofo diz que a realidade é sempre isso ou assado, que se suscita inúmero de outros problemas que relançam a própria filosofia no novo devir. O que significa isso? Por que não aquilo outro? Bom, ele deve estar errado sobre aquilo. E assim relançamos mais uma vez todas as ilusões numa nova empreitada. Bom, mas ainda assim, nós utilizamos, nós falamos, olha, mas a resposta de fulaninho para um problema não está boa, ele errou, uma filosofia falsa. Por que dizemos isso? O que isso quer dizer, né? Bom, isso nos conduz à natureza das próprias funções e matérias não formadas. Essas são, em última análise, apenas forças com potência ativa ou passiva de afetar ou ser afetado. Encontramos assim, no fundo de toda a filosofia e como condição de todo o pensamento, apenas desejo, ou seja, desejar e ser desejado. Tudo é economia libidinal. Vejamos o exemplo de como o pensamento é um desejo, um querer constituir algo independente de toda a forma constituída que se volta para sua matéria. Cito agora o que é filosofia. Bom, na imagem clássica do pensamento, o erro não exprime de direito o que pode acontecer de pior ao pensamento, sem que o pensamento se apresente ele mesmo como desejando o verdadeiro, orientado na direção do verdadeiro, voltado para o verdadeiro. O que está suposto é que todo mundo sabe o que quer dizer pensar, portanto, é capaz de direito de pensar. Bom, aqui, nesse trecho, a crítica da vontade de verdade e a vontade de potência se unem. Aquilo que o pensamento se volta, a matéria pressuposta por sua atividade, é por ele desejado. Ele deseja, o pensamento deseja constituir a verdade, formá-la, apreendê-la naquilo que ela é em si, independentemente dele. Mas como a matéria se apresentaria de tal modo se o próprio pensamento não desejasse que ela aparecesse assim? Bom, no esquematismo dos seres não formados de pensamento e natureza, desejo e matéria, produz-se a univocidade de uma só existência. O plano de imanência integra as funções e matérias num esquema, num diagrama. Bom, então nos perguntamos, o que é a causa de tal integração? Por que integramos? Somos assim conduzidos à última dobra, a dobra que liga o dentro do pensamento e seu fora, o sujeito ou o si. Esse sujeito recebe diversos nomes na obra de Deleuze e Guattari. Máquina abstrata em Mil Platôs, rosto existente em O que é Filosofia e, por fim, o sujeito próprio do pensamento filosófico chama-se personagem conceitual. Se nos for permitido utilizar o comentário de Deleuze a Foucault, diremos que o personagem conceitual é a causa da integração entre pensamento e matéria, em pelo menos 4 sentidos diferentes. Bom, vejamos quais são. O primeiro é causa material. O personagem conceitual seleciona a matéria. Ele fornece as percepções que constituirão determinada imagem do pensamento. Ou seja, o que será selecionado da matéria para ser visto? É o personagem conceitual que faz essa operação. O segundo sentido, causa eficiente. O personagem conceitual produz algo a partir de uma matéria já existente. Ou seja, ele sempre se insere em devires de afecções e estratificações já existentes. Em última análise, quais formações estratificadas ele se insere e contra quais outros personagens conceituais ele fala?
a partir de quais sentimentos e afecções ele diz e também excita. O terceiro sentido é de causa formal. O personagem conceitual produz a ligação entre pensamento e matéria, selecionando na matéria aquilo que pertence de direito à sua imagem de pensamento. Assim, ele forma a matéria. Em suma, ele produz uma correspondência entre falar e ver, constituindo uma verdade. Nesse sentido, a verdade é uma condição formal do pensamento. Não há como se constituir um pensamento de direito, não um pensamento empírico, sem se produzir algum tipo de verdade. Enfim, o quarto sentido é o de causa final. Na medida em que o personagem conceitual desestratifica, ele retira, desterritorializa as formações atuais para reestratificá-las no plano de imanência por ele traçado, ou as reterritorializa, o personagem conceitual constitui um modo de existência ou uma possibilidade de vida sempre além ou aquém de sua atualização empírica. Enfim, temos aqui o que, por quê, como e para que se faz filosofia. Bom, é certo que em O que é filosofia, a exposição dos traços personalísticos, ou seja, dessas características do personagem conceitual, não se faz segundo 4, que se tornaram 5 em O que é filosofia, que são os traços páticos, os traços relacionais, os traços dinâmicos, os traços jurídicos e os traços existenciais. Mas podemos resumi-lo de forma didática, com base no comentário de Foucault, a essas 4 causas: material, eficiente, formal e final. Enfim, finalizando, passamos das formas estratificadas da endo e exoconsistência dos conceitos e vires, a primeira dobra, para a esquematização de matérias e funções informes, a segunda dobra. E então, para a sintetização de ambas no sujeito, a terceira dobra. Resta notar que este sujeito não compõe uma totalização atual das formas de ver e falar. O sujeito não indica uma coisa, mas somente um processo, uma ação. Ele é somente uma função que existe entre o pensamento e a matéria, integrando os dois somente sob a condição de produzir um resto que não se deixa atualizar. Trata-se de uma heterogênese em 2 sentidos distintos. Primeiro, pensamento e não pensamento. Segundo, expressões e conteúdos. Bom, a semelhança aqui com a estética kantiana, do ponto de vista da crítica da faculdade de juízo, não é mera coincidência. Para Deleuze, o problema, apesar de ser redobrado de diversas maneiras, sempre foi como produzir um acordo desregrado, livre, entre 2 tipos de seres distintos. E como Deleuze nos diz, o papel da crítica não é justificar a unidade do objeto no sujeito e vice-versa, mas inaugurar novos campos de investigação, criar novos saberes e possibilidades de vida, pensando o que ainda não foi pensado. Isto é, julgar ao invés de obedecer. Isto é, primariamente, o que Deleuze entende por perspectivismo e que retornará em O que é a filosofia. A gênese do material do pensamento e do próprio pensamento segundo o desejo do sujeito que os produz. Não nos espantará, então, o fato de que haja um gosto filosófico para cada plano de imanência. Então, seguindo o mesmo esquema da estética kantiana, o Deleuze deseja extrapolá-la, né? Ele diz: se se chama razão ao traçado do plano, imaginação à invenção dos personagens, o entendimento à criação dos conceitos, o gosto aparece como a tripla faculdade do conceito ainda determinado, do personagem ainda nos limbos, do plano ainda transparente. É por isso que é necessário criar conceitos, inventar personagens conceituais, traçar um plano de imanência.
mas o gosto é como que a regra de correspondência das três instâncias que diferem por natureza. Contudo, então encerramos aqui essa parte do esquema do que é filosofia com relação ao conceito, mas não somente nos paremos aqui no esquematismo, né? Afinal de contas, o que um conceito faz, o que uma filosofia faz, né? Então, não nos enganemos aqui com a ordem de nossa exposição. Apenas por razões didáticas, conduzimos-nos do ser saber para o ser desejar e então para o ser sujeito. Tudo se passa, de fato, de maneira inversa. O ser desejar é anterior ao ser saber, da mesma maneira como as multiplicidades moleculares são anteriores aos conjuntos molares. Ou seja, os conjuntos molares, nesse caso, são os conjuntos de conceitos, endo e exoconsistência e devires. E nesse sentido, o desejo é sempre anterior a essas formações estratificadas. Era isso que tínhamos em mente ao dizermos que tudo era desejo. As funções e matérias, desejo e matéria, não formadas, são os atributos de uma só existência, o plano de imanência, que precisam dos modos determinados, conceitos e devires, para se atualizarem. Assim, do ponto de vista genético, a ordem correta a fazermos é, em primeiro lugar, existem investimentos libidinais que produzem ligações e desconexões entre corpos. Surge uma imagem do pensamento. Em segundo lugar, essa produção desejante se atualiza em formações estratificadas. Os conceitos e devires estão impregnados das afecções, ou seja, da economia libidinal, que se tornaram possíveis. Em terceiro lugar, o sujeito relança novas ligações e desconexões entre corpos, subtraindo-as das estratificações já constituídas. O personagem conceitual cria devires. Reencontramos aqui as três sínteses do inconsciente presentes em O Antiédipo. Mas essa é também a exposição que dá conta do surgimento histórico da filosofia em O que é Filosofia, e que será um dos temas que tocaremos no último dia do nosso minicurso. O fato fundamental para Deleuze e Guattari é que o desejo opera um abismo que nos separaria de qualquer existência desinteressada ou neutra com a matéria. Só podemos conhecê-la fazendo-a aparecer mediante nosso desejo. Diante disto, é a própria possibilidade de tal existência desinteressada que expressa um determinado desejo, uma determinada correlação de força entre pensamento e matéria, que é sintetizada pelo personagem conceitual. Sempre dizemos e sempre vemos, lançando e participando de investimentos libidinais. Este é também o sentido da afirmação perspectivista, segundo a qual não há fatos, apenas interpretações. Bom, essa não é uma afirmação leviana acerca da natureza da verdade, mas sim a atestação do fato de que sempre pensamos de direito, não empiricamente, produzindo verdades. Lembremos-nos que ela é, antes de nada, uma condição formal da dobra da subjetividade. Mas sempre pensamos a partir de uma perspectiva, uma mônada, definida em função de afecções, uma economia libidinal que nos perpassam em dado momento. Fazer filosofia é, ou deve ser pelo menos, realizar investimentos libidinais a partir de um campo social dado como plano de imanência, para relançar a luta contra as formações estratificadas que coagem o pensamento a se limitar a tais conjuntos molares já existentes. Por essa razão, a questão "o que é um conceito?" suscita tantos problemas políticos quanto são possíveis. É um tanto reducionista tratá-lo como uma questão de ordem de razões ou de apreensão de objetos, dado que o conceito coloca problemas. Ele se desdobra e não para de fazê-lo numa realidade muito mais rica do que aquela que aparentemente lhe pertence. Todo o capítulo Geofilosofia em O que é a Filosofia
é uma análise crítica dessas ameaças que espreitam a filosofia, né, e os oprimidos historicamente constituídos, a partir dos seus investimentos libidinais, a partir de uma dada economia libidinal determinada historicamente. Enfim, quando Deleuze e Guattari nos dizem logo no início do que é filosofia, outrem é o mundo possível, tal como existe no rosto que o exprime, e se efetua numa linguagem que dá uma realidade. Neste sentido, é um conceito com três componentes inseparáveis: um mundo possível, um rosto existente, uma linguagem real ou fala. O que devemos entender aqui é: outrem é a matéria não formada que antecede a toda a formalização do pensamento. O mundo possível é o composto de pensamento e matéria, o plano de imanência, como existindo para além das atualizações possíveis. Sua existência é meramente virtual. Como vimos, esse é o traço da causa final da dobra da subjetividade. E a linguagem real ou fala é a expressão ou o ser falar, que, por sua vez, determina a existência de tal plano de imanência. Existe pressuposição recíproca entre os dois. Por sua vez, o rosto existente é o sujeito ou o personagem conceitual. E este é basicamente o esquema no que diz respeito à ontologia da própria filosofia em o que é filosofia. Bom, no próximo encontro, no último dia de minicurso, trataremos desses aspectos sob o ponto de vista de outras formas de pensamento, né? Leia-se ciência e arte, e em sua diferença com a filosofia. Que tipos de seres são formados e de que forma são diferentes, né? E muito obrigado. É isso aí.